Os segredos de um propósito definido, a razão do sucesso de milhões de pessoas. Olá, sou Carlos Sampaio, Master Coach, consultor e educador financeiro. Hoje eu quero falar sobre a importância de ter um propósito definido. Para, com isso, você alcançar o sucesso naquilo que você faz. Essa é uma das 16 leis do sucesso do Napoleão Hill. Eu sei que muita gente já conhece, mas essas leis não funcionam enquanto não forem praticadas de forma repetida até se tornarem um hábito. Apenas conhecer algo não é suficiente. É só uma informação intelectual. Mas um hábito, sim, gera mudanças. É um processo inconsciente, automático, que não precisa ser pensado. Exemplo, dirigir um automóvel. Depois que você aprendeu, com o tempo, repetindo os mesmos movimentos, você não pensa mais. Assim deve ser para realizar qualquer objetivo, como também, por exemplo, seria dirigir suas finanças ou iniciar algum negócio. Não é verdade? Bem, e agora para quem ainda não conhece as 16 leis de sucesso de Napoleão Hill, isso pode ser uma revelação que venha a transformar a sua vida. Então, como são ao todo 16 leis do sucesso, eu escolhi aquela que considero a mais importante na minha avaliação. Em outros vídeos eu vou falar sobre as demais. Essas leis são o resultado da descoberta do jornalista Napoleão Hill depois de 20 anos de pesquisa. Isso mesmo, 20 anos de pesquisas, feitas com 16 mil pessoas, entre elas os 500 maiores empresários do sucesso da sua época. O seu objetivo era saber qual o segredo de sucesso dessas pessoas. Daí saiu 16 princípios que todos esses empresários seguiam. E que se você perseguir, também pode funcionar para você. Então hoje eu vou apenas listar as leis e falar apenas de uma, que é a lei do propósito definido. Vamos lá? Número 1, então, o propósito definido. Número 2, a mente mestra. 3, a confiança em si mesmo. 4, a imaginação. 5, o hábito de economizar. 6, a iniciativa e liderança. A lei 7, o entusiasmo. 8, o autocontrole. 9, o hábito de fazer mais do que a obrigação. 10, cultivar uma personalidade atraente. 11, pensar com exatidão. 12, a concentração. 13, a cooperação. Fracasso como aprendizagem. A 15, tolerância. E 16, fazer a outros aquilo que você quer que faça para você. Bem, vamos à lei que eu escolhi hoje para falar. Objetivo principal definido. Eu considero essa lei a número 1, pois se você não sabe para onde quer ir, com certeza não vai alcançar aquilo que você deseja. Não importa o que seja. A pesquisa de Hill verificou que 95% das pessoas eram fracassadas porque não tinham um objetivo definido na vida. Enquanto outros 5% estavam as pessoas que triunfaram, porque tinham um propósito definido. E para conseguir alcançar a sua meta, eles tinham então um plano. A importância do propósito definido é que suas ações vão seguir o objetivo que é manifestado pelos pensamentos e que estão vibrando no seu cérebro. Suas ações serão como um míssil apontado para o objetivo. Vai se movimentar até chegar lá, ao alvo. Então, se você tem um objetivo, logo tem um motivo para agir sobre ele. Motivação. Se não tem um objetivo fixo, os seus pensamentos ficam dispersos e não o levam a lugar algum. Um objetivo definido e mantido na mente vai saturar o seu subconsciente até influenciar automaticamente todo o seu ser e fazer a sua meta, então, ser alcançada. Em termos práticos, então, defina um objetivo com todo cuidado. 2. Escreva numa folha de papel. Coloque depois num local onde possa ser visto e lido uma vez ao dia, pelo menos. Essa visualização diária vai impressionar o seu subconsciente pelo princípio chamado de autossugestão. Então, o subconsciente aceita seu objetivo e começa a se dirigir passo a passo, indicando as atividades que você deve fazer até você chegar ao pódio. Uma forma para saber se está indo no caminho certo do seu objetivo é: observe o que você está atraindo diariamente. Quais as atividades diárias que você faz? Quais as pessoas com que se relaciona? Existe uma afinidade entre os objetivos e essas coisas? Quais as autossugestões que você está fazendo? Exemplo, se você fosse um pedreiro e alguém lhe perguntasse, enquanto faz o seu trabalho, o que está fazendo?
que resposta daria? Número 1, estou colocando tijolos para fazer uma parede. Número 2, estou construindo uma casa. Percebe a diferença? Construir uma casa é um propósito definido, construir uma parede é uma atividade. Diz Hill, um homem que trabalha sem um propósito definido e sem um plano definido para a sua vida, para a sua execução, é como um navio que se perdeu o leme. Trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para levá-lo ao sucesso, pois como poderá saber se você atingiu aquilo que queria se não estabeleceu um objetivo claro do que deseja? Imagine como seria se você fosse construir uma casa sem um plano, sem uma planta. Então, enquanto você não escolhe um propósito definido na sua vida, você desperdiça energia e dispersa pensamento em várias direções. Esses pensamentos dispersos não lhe conduzem aonde você quer chegar. Pelo contrário, criam sim então a indecisão e fraqueza. E o que dizer da concentração? Bem, o hábito de trabalhar com objetivo definido ajuda você a se concentrar toda a sua atenção então numa determinada missão, até realizá-la. E como encontrar o seu propósito definido? Outra pergunta. Descubra qual coisa você sabe fazer melhor e gosta de fazer. Transforme isso então no seu objetivo principal. Se for assim, você irá mergulhar de corpo, alma, coração. Então, o primeiro passo é o pensamento, um trabalho mental. Segundo, um pensamento leva a um sentimento, coração, associado então à transformação pela ação, movimento. Resumindo, você pensa, sente e isso exige uma ação que esteja em harmonia com a natureza do pensamento. Pronto. Você tem um propósito definido. Esse propósito definido se torna o pensamento dominante na sua consciência e ela estará então constantemente alerta para fatos e conhecimentos necessários para alcançar o objetivo. Bem, antes do propósito definido, você tem ainda o desejo. Ninguém escolhe o desejo para você. Uma vez escolhido o desejo, ele se torna o seu objetivo principal e ficará na sua mente até que seja transformado em realidade. Mas uma coisa importante, esse desejo tem que ser um desejo ardente, forte. Exemplo, o simples fato do desejo de desejar possuir um automóvel não quer dizer que ele venha rodando até você, ao seu encontro. Mas se houver um desejo forte, ardente, esse desejo conduzirá você à ação adequada até que ele seja adquirido. Então, os passos que o conduzem ao desejo, à realização, são: 1. Primeiro, um desejo ardente. 2. A concepção de um propósito definido. O número 3, finalmente, uma ação adequada para conseguir o propósito. Tenha cuidado e observe se suas aspirações não são elevadas demais para o período esperado também. Por fim, concluindo, depois de ter o propósito definido, então é o momento de fazer uma redação e colocá-la num local onde você possa, toda manhã, ao acordar e toda noite, antes de dormir, ler. Era isso por hoje, ficamos por aqui. Te convido a te inscrever lá no meu canal, comente e curta lá o blog também e a página Sampaio Sucesso Financeiro. Basicamente era isso. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.